Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Última semana do tempo comum. Ontem, a solenidade de Cristo Rei do Universo, foi uma bênção, um momento muito de comunhão com Deus, né? Terminar o ano litúrgico com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E aí entra uma pergunta, né? A qual reino pertencemos? Fazemos parte do reinado de Jesus Cristo? Aquilo que celebramos ontem, ainda vamos ver por toda esta semana, porque esta semana se constitui para nós a última semana desse ano litúrgico. E agora uma pergunta para nós: vale a pena celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo, se os salvos serão apenas 144 mil? Volta Redonda, parece-me que são 250 mil. Há quem diga que são 350. Mas eu vou por baixo, né? Vou por baixo. Você já imaginou? Vale a pena ser cristão, viver um ano litúrgico, se apenas 140, ou seja, nem a população de Volta Redonda, não é nem a população de Volta Redonda. Qual é a cidade por aí? Você sabe qual a cidade que tem 144 mil, 150 mil por aí? Só para a gente ter uma base. Missionária, a cidade tal tem 144 mil. Digamos que tenha uma com este censo, este número fechado. Então pronto. Para quê? Nos esforçarmos, Páscoa, Advento, enfim, tempo comum, Pentecostes, para quê? Se apenas 144 mil. E você já escutou essa conversa por aí. Alguém já bateu a sua porta, né? Você tem que fazer parte desses 144 mil. Já começa por aí, é até incoerente, né? É até uma coisa besta mesmo, patética, né? Alguém bater na porta do outro, você tem que, porque para fazer parte dos 140, pensa no vestibular. É igual eu, que eu tenho uma doença que é 1 para cada 1 milhão. Espondilite anquilosante. Mas esse vestibular aí, dos 144 mil, é infinitamente maior do que esse meu. Vou falar um pouquinho a esse respeito. Vamos falar e quero falar um pouco a partir da igreja. Eu, João, tive esta visão. O Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião. Com ele, os 144 mil que tinham a fronte marcada com o nome dele e o nome do seu pai. A fronte marcada, logo pelo batismo, a criança, ao ser batizada, ela tem a sua fronte marcada. Né? O batismo marca-nos para a vida eterna. O batismo é o primeiro passo que a criança dá. Veja, esta mensagem joanina
É uma mensagem eclesial, queridos. É literalmente uma igreja, uma mensagem eclesial. E a igreja é católica. E a igreja é universal. E a igreja abraça todos. E a igreja, ela está presente sacramentalmente desde a aurora da nossa existência humana até o termo natural. Logo no início da história humana, nós temos o sacramento do batismo. Então, naquele momento, a criança, ela já está sendo marcada com o sinal de Deus na fronte, na testa. Ela tem o sinal de Deus e o sinal de Jesus Cristo. E ter o sinal de Deus não é nada mais, nada menos do que ter comunhão com Deus, é ter comunhão com Jesus Cristo. Jesus diz isso, que creiam em Deus e naquele que ele enviou. Jesus foi o enviado do Pai. Quando a gente vai ler a Bíblia, eu não sei se você tem o costume de fazer isso, mas quando a gente vai, mesmo a nossa leitura pessoal, a nossa Lectio Divina, a leitura orante da Bíblia, né? A gente traça um sinal da cruz, e isso acontece toda vez que a gente vai ler o Evangelho na igreja, na Santa Missa. A gente traça o sinal da cruz na testa, na boca e sobre o peito. Senhor, eu quero entender a tua palavra. É o sinal da cruz na testa. Senhor, traçando o sinal da cruz na boca, eu quero falar a tua palavra. No coração, Senhor, eu quero amar a tua palavra. Ter o sinal de Deus e de Jesus Cristo, tá? Tinham a fronte marcada com o nome dele e o nome de seu pai. Ter esta marca de Deus na testa, na fronte, e de Jesus Cristo, é ter comunhão com ele. É querer entender, não na nossa forma científica, acadêmica, mas entender por meio da fé, por meio do amor, abrir-se para Deus, ocupar a nossa mente com Deus, tê-lo na nossa dianteira, na nossa retaguarda, nas nossas laterais, por cima, por baixo. Nada fazer sem ele, é ter comunhão com ele. Não é a cabeça que guia o corpo? Pois é. Tudo que eu for fazer na minha vida precisa estar guiado por Deus. E quando está guiado por Deus? Quando eu busco ter comunhão com ele. Quando eu coloco na minha mente, por primeiro, ele é o primeiro na minha vida, é o primeiro na minha existência. Antes de eu chegar lá na empresa que eu sou o proprietário, o diretor, presidente, ele já chegou na minha frente, ele vai comigo. É ele que faz tudo isto funcionar. Sem ele, a mecânica, a técnica, a engenharia, tudo que se usa aqui para funcionar não tem razão de ser. Porque toda esta tecnologia que aqui é empregada, toda a tecnologia que se está mandando para o espaço, quanta conquista, que coisa linda, né, irmãos? Eu tenho a consciência, isso vem de Deus. É uma mente superior, uma mente sábia que fez e que faz com que esses homens conheçam tanto, estudem tanto, saibam tanto, para que possam debruçar esse conhecimento sobre o ser humano, sobre a humanidade. Isso é lindo.
Meu Deus, que carro que eu tenho, que coisa bela, carro de... Deus me deu esse carro. Não foi apenas o meu dinheiro, não. Se ele não tivesse me dado a condição para eu ter o dinheiro, eu não compraria este carro. Eu não teria... é aí que está a questão. O quanto é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque na maioria das vezes ele diz, não, eu trabalhei, eu consegui, eu sou o cara. E se não fosse eu, não tinha nada disso aqui, eu não tinha esse carro, essa empresa, esses aviões, e por aí vai, né? Ter o sinal de Jesus Cristo na fronte, de Jesus Cristo e do Pai, é ter a mente voltada para Ele. Tudo na minha vida está relacionado a Ele. Isso aqui vai demorar muito, queridos, já está com 10 minutos, tá? Para a gente falar. Mas é importante aqui, eu anotei aqui, deixa eu passar para vocês a minha anotação, porque... pelo menos para falar dos 144 mil. O que são os 140? Já disse, a mensagem de João, a mensagem joanina é uma mensagem eclesial. Tá certo? É uma mensagem eclesial. E aqui ele está falando de duas coisas. O final da leitura vai dizer, eles não se mancharam, eles foram marcados, né? Eles seguem o Cordeiro onde quer que vá, como a primeira, foram resgatados do meio dos homens, como primeira oferta a Deus é o Cordeiro. Na sua boca nunca foi encontrada mentira, eles são íntegros. Queridos, duas coisas a liturgia fala para nós hoje. Está falando de pureza e de integridade. E o que é uma pessoa pura? Uma pessoa pura é uma pessoa que não possui maldade no coração, que não tem malícia. É uma pessoa que age de modo sincero. Isso está em falta. Quando a gente se aproxima de alguém, a malícia já está na cabeça. Eu já sei por quê. Eu tenho um interesse escondido atrás da minha aproximação. Uma pessoa íntegra é uma pessoa honesta, que não lesa ninguém, que não age de má fé. A pessoa que não tem pureza e não tem integridade, ela não tem compaixão. Ela não tem compaixão.